liderança que funcionava antes pode estar travando sua empresa agora. A liderança que faz sua empresa crescer pode ser a mesma liderança que está travando seu crescimento hoje. E o mais perigoso, sem você perceber. O mundo do trabalho mudou de forma silenciosa. Mais tecnologia, mais velocidade, mais pressão por resultado e equipes mais complexas. Mas muitos líderes continuam usando modelos de gestão que funcionavam há 10 anos ou 15 anos atrás, em um ambiente que já não existe mais. O papel da liderança passou por uma das maiores transformações das últimas décadas, impulsionado pela digitalização, mudanças geracionais e aumento da complexidade corporativa. Neste vídeo você vai entender por que estilos antigos de liderança perderam eficácia, o erro silencioso que reduz produtividade das equipes modernas e como evoluir a liderança sem perder a autoridade. E eu vou mostrar o padrão mais comum que trava empresas boas: líderes operacionais em ambientes que existe liderança estratégica. Durante décadas, liderança significava supervisionar tarefas, controlar processos, acompanhar a execução de perto e centralizar decisões. E isso funcionava, porque o ambiente era mais previsível, mais linear e menos acelerado. O líder tinha tempo para acompanhar tudo. Os processos mudavam lentamente, as equipes dependiam mais de direção operacional. O contexto mudou, mas o modelo de liderança em muitas empresas não mudou na mesma velocidade. É muito importante entender que liderança eficaz sempre depende do contexto, e o contexto atual é completamente diferente. Hoje, o excesso de controle não aumenta a performance, frequentemente reduz a autonomia, velocidade e capacidade de decisão das equipes. Segundo análises amplamente discutidas por instituições como o Fórum Econômico Mundial, o ambiente corporativo atual é marcado por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Traduzindo para a prática empresarial, decisões mais rápidas, mudanças constantes, mercados imprevisíveis, transformação digital contínua e equipes multidisciplinares. Líderes atuais precisam lidar com muito mais variáveis simultaneamente do que gestores de gerações anteriores. Antes, o desafio era eficiência operacional. Hoje, o desafio é a adaptação estratégica. O desafio é que líderes formados em ambientes estáveis tentam aplicar lógica de estabilidade em cenários dinâmicos, e isso gera atraso decisório, excesso de validação e lentidão organizacional. Liderança moderna exige flexibilidade mental e visão estratégica, não apenas comando operacional. E isso se agrava com a tecnologia, que mudou completamente a forma de liderar sem pedir autorização. A tecnologia trouxe indicadores em tempo real, automação e sistemas inteligentes. Ou seja, o líder já não precisa controlar cada tarefa manualmente. Ele precisa interpretar cenários e tomar decisões melhores. Discussões acadêmicas destacam que, na era digital, o valor do líder está menos na supervisão operacional e mais na capacidade de julgamento estratégico. Isso muda completamente o papel da liderança. Ela passa a ser menos fiscal, mais direcionador estratégico, menos execução direta e mais tomada de decisão qualificada. O problema? Líderes que continuam focados apenas no operacional viram gargalo. Tudo precisa passar por eles e a empresa perde velocidade. A solução: delegação inteligente e desenvolvimento de autonomia estruturada. E entenda, não é soltar a equipe, é estruturar decisões descentralizadas com direção clara. Esse ponto é crítico para empresários e diretores. Pesquisas organizacionais recorrentes mostram que equipes modernas valorizam autonomia, propósito, clareza, desenvolvimento contínuo e liderança acessível, não autoritária. Agora, observe um choque silencioso: equipes mais qualificadas, mais liderança excessivamente controladora, queda de engajamento. Microgestão constante reduz senso de responsabilidade e colaborador passa a executar apenas o que é mandado, não o que é estratégico. O ideal é adotar uma liderança por direcionamento e não por vigilância. Exemplo prático: antes, o líder precisava acompanhar cada tarefa. Hoje, ele precisa alinhar objetivos, prioridades e critérios de decisão. Quando isso não acontece, surgem sintomas clássicos como
equipe dependente, retrabalho, lentidão operacional, baixa iniciativa e desgaste da liderança. E aqui entra um erro muito comum que parece produtividade, mas na verdade trava a empresa. Muitos líderes acreditam que liderar é estar em todas as decisões, é responder tudo rapidamente, é participar de todas as reuniões e acompanhar todos os detalhes. Na prática, isso gera sobrecarga decisória e esgotamento da liderança. Relatórios organizacionais analisados por consultorias internacionais mostram que líderes modernos tomam muito mais decisões em menos tempo do que gerações anteriores. Ou seja, quanto mais centralização, maior o desgaste do líder e menor a escalabilidade da empresa. Lembre-se, liderança hiperoperacional cria dependência estrutural. A empresa cresce, mas tudo trava no líder. Uma solução recomendada é migrar de liderança operacional para liderança estratégica e lembrar que liderar não é fazer tudo, é fazer o que só o líder pode fazer, decidir, direcionar e desenvolver pessoas. Aqui está o ponto mais sensível. Muitas empresas digitalizaram processos, mas não atualizaram o modelo de liderança. Resultado: sistemas modernos, equipes digitais, comunicação rápida, mais liderança baseada em controle e urgência constante. Aplicar modelos antigos em contextos modernos reduz inovação e capacidade adaptativa. Exemplo clássico: empresa quer inovação, mas pune erros. Quer autonomia, mas centraliza decisões. Quer velocidade, mas exige validação para tudo. Isso gera um ambiente contraditório. E ambientes contraditórios geram insegurança decisória, lentidão, baixa iniciativa e consequente desgaste da equipe. A liderança moderna não é sobre saber tudo, é sobre conduzir em cenários complexos. Líderes de alta performance hoje são aqueles que criam clareza em ambiente incerto, que desenvolvem autonomia nas equipes, que tomam decisões estratégicas com consistência e que constroem cultura de aprendizado contínuo. Ou seja, menos comando operacional, mais inteligência estratégica. O líder deixa de ser o centro da execução e passa a ser o centro da direção estratégica. Aqui está o ponto que quase nenhuma empresa estrutura formalmente: a evolução da liderança da equipe. Muitas organizações treinam processos, vendas e operação, mas não treinam líderes para liderar em ambientes complexos, desenvolver autonomia nas equipes, tomar decisões estratégicas, comunicar com clareza e gerir desempenho sem microgestão. Na prática da GTI, o que enxergamos que mais trava crescimento não é falta de estratégia, é liderança desalinhada com um novo modelo de trabalho. Quando a liderança evolui, a equipe ganha velocidade, a comunicação melhora, o retrabalho diminui e a empresa deixa de depender de centralização excessiva. E isso não acontece com palestra motivacional, acontece com capacitação estruturada de líderes e gestores alinhada à realidade da operação. A liderança mudou com a tecnologia, mudou com o perfil das equipes, mudou com a velocidade do mercado e o maior risco hoje não é a falta de liderança, é a liderança desatualizada em um ambiente moderno. A pergunta estratégica não é: você ocupa um cargo de liderança? Mas sim, sua forma de liderar evoluiu na mesma velocidade que o mundo do trabalho mudou? Porque no cenário atual, empresas não travam apenas por falta de estratégia. Muitas travam por modelos de liderança que funcionavam no passado, mas não funcionam mais no presente. E a reflexão final é simples: o mundo mudou, as equipes mudaram, o trabalho mudou, mas a sua liderança evoluiu junto a essa mudança? Te vejo em um próximo vídeo.